Olá, mentes curiosas, e sejam bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos desconstruir uma das ideias mais enraizadas na nossa educação, uma que provavelmente vocês aceitaram sem questionar na escola. E se eu te dissesse que aquela definição de literatura que te ensinaram, a dos grandes autores e dos romances empoeirados, é uma meia-verdade? Pior ainda, e se fosse uma forma de limitar a sua compreensão do mundo? Antes de começar, queria contar algo sobre as imagens que vocês estão vendo. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente. Nem sempre serão uma representação exata, mas um acompanhamento visual para que vocês viajem na imaginação comigo. Espero de coração que aproveitem. Quando pensamos em literatura, a imagem mental é quase sempre a mesma. Um livro, um objeto físico. Ensinaram-nos a venerar o cânone, uma lista de obras e autores, quase todos homens, quase todos europeus, que supostamente definem o auge da expressão humana. Mas essa é apenas uma pequena parte de uma história muito maior e fascinante. Para encontrar a verdadeira essência da literatura, devemos viajar muito mais atrás no tempo, antes da invenção da imprensa, e até mesmo antes da própria escrita. A primeira literatura não era lida, era ouvida. Eram histórias contadas ao redor do fogo, poemas épicos memorizados e transmitidos de geração em geração. Pense na Epopeia de Gilgamesh, uma das obras mais antigas que conhecemos. Não nasceu como um texto, mas como um canto, um relato oral que continha a cosmologia, os medos e as esperanças de toda uma civilização. Seu poder não estava no papel, mas na vibração da voz humana e na memória coletiva. O mesmo acontece com a Ilíada e a Odisseia de Homero. Durante séculos, essas histórias monumentais não foram lidas em silêncio por indivíduos. Eram espetáculos públicos, recitados por aedos, os bardos da antiga Grécia, que mantinham viva a cultura e a identidade de seu povo através do ritmo e da palavra falada. Então, se a literatura pode existir sem livros, o que ela realmente é? Aqui a coisa fica interessante. Proponho uma nova definição. A literatura não é um objeto, é uma tecnologia. Uma tecnologia social projetada para empacotar e transmitir informações complexas através do tempo e do espaço. E essa informação não são apenas dados frios. É a informação mais densa e crucial para a nossa sobrevivência como espécie, os dados emocionais e culturais. Falamos de sabedoria, ética, identidade, medo, amor e esperança. Tudo isso se comprime em uma boa história, um poema ou uma canção. Esta tecnologia nem sempre usa o alfabeto. No Império Inca, por exemplo, não existia uma escrita como a conhecemos. Em seu lugar, usavam o quipu, um sistema de cordas com nós. Por muito tempo, pensou-se que eram simples registros contábeis, meros números de lhamas ou milho. No entanto, pesquisas recentes sugerem algo assombroso. Os quipus poderiam ser uma forma de escrita tridimensional, um código que narra histórias, mitos e genealogias. Cada nó, cada cor, cada torção da corda poderia ser uma palavra ou uma ideia. Isso, sem dúvida, é literatura. Pensemos também nos códices mesoamericanos. Não são livros no sentido moderno, mas sim telas dobradas que combinam imagens e glifos. Narram histórias de deuses, reis e a criação do universo. Não são lidos linearmente, são interpretados visualmente. São uma experiência literária que funde a arte e o texto de uma maneira que esquecemos. Mesmo em culturas que desenvolveram a escrita, a forma como a usamos muda radicalmente nossa percepção. Em muitas culturas do leste asiático, a caligrafia não é apenas uma forma de escrever, é uma arte em si mesma. O traço do pincel, a força e a fluidez adicionam uma camada de emoção e significado ao texto que a tipografia impressa não consegue replicar. O haikai japonês, por exemplo, não é apenas um poema de 3 versos. É uma fotografia verbal, uma cápsula de um momento preciso. Seu poder reside na economia da linguagem e no espaço em branco que deixa para que a mente do leitor complete a imagem. É uma literatura da sugestão, não da descrição explícita. Ora, se a literatura é esta tecnologia para transmitir cultura, sua evolução parou? Claro que não. Simplesmente mudou de formato, adaptando-se aos novos meios. O cânone tradicional é apenas um instantâneo de um processo em constante movimento. Pense nas letras das músicas. Quando Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, muitos se escandalizaram. Como podia um músico receber a maior honraria literária? A resposta é simples. A academia finalmente reconheceu que a poesia cantada é uma das formas mais antigas e poderosas de literatura. As letras de artistas como Kendrick Lamar ou Resident são crônicas sociais, explorações psicológicas e narrativas complexas que definem a nossa geração. Usam o ritmo, a rima e o fluxo como ferramentas literárias para transmitir mensagens com um imediatismo que a página impressa muitas vezes não consegue igualar.
E aqui chegamos a um território ainda mais controverso para os puristas: os videogames. Jogos como The Last of Us ou Red Dead Redemption 2 apresentam narrativas de uma profundidade e complexidade emocional que rivalizam com os melhores romances. Não apenas te contam uma história, eles te fazem vivê-la. Nesses mundos interativos, o jogador não é um espectador passivo, é um coautor da história. Suas decisões alteram o curso da narrativa, explorando temas como a moralidade, o sacrifício e a condição humana de uma forma profundamente pessoal. Este é um novo capítulo na evolução da tecnologia literária. Até mesmo as formas mais efêmeras de comunicação digital podem ter uma centelha literária. Um feel-fast thread de Twitter bem construído, que narra um evento histórico em tempo real, um post de Reddit que conta uma história pessoal dilacerante, ou até mesmo um meme que encapsula uma ideia social complexa em uma única imagem e uma frase. Não estou dizendo que um meme seja equivalente a Don Quixote. O que digo é que ambos utilizam as ferramentas de seu tempo para cumprir a mesma função fundamental: empacotar uma ideia ou uma emoção em um formato memorável e transmissível. É a mesma tecnologia com uma interface diferente. Então, da próxima vez que alguém te falar de literatura, não pense apenas numa estante. Pense na avó que conta histórias da família, na letra da sua música favorita, na tatuagem que narra uma vida, na narrativa do videogame que te fez chorar. A literatura não é uma relíquia num museu. É um organismo vivo que respira e muta. É o software da alma humana, constantemente atualizado por cada um de nós. E essa, acredito, é uma verdade muito mais emocionante e poderosa do que a que nos contaram na aula. A literatura nos permite viver múltiplas vidas. Nos transporta para a antiga Uruk com Gilgamesh, nos faz sentir o frio do inverno russo com Dostoiévski e nos permite explorar galáxias distantes na ficção científica. É uma máquina de empatia que nos conecta com mentes que viveram há séculos ou que ainda não nasceram. Esta visão ampla da literatura também é um ato de inclusão. Reconhece que as histórias tecidas num tapete persa ou as lendas pintadas na casca de uma árvore pelos aborígenes australianos são tão válidas e profundas quanto qualquer romance escrito. São bibliotecas de conhecimento que simplesmente usam uma linguagem diferente. Quando limitamos a literatura aos livros, estamos ignorando a genialidade e a sabedoria de inúmeras culturas que escolheram outros meios para preservar seu legado. Estamos de fato silenciando uma parte enorme da conversa humana. É uma forma de colonialismo cultural que devemos desafiar. Portanto, o verdadeiro estudo da literatura não deveria ser apenas a análise de textos, mas o estudo dos sistemas de transmissão de significado. É uma disciplina que se encontra na encruzilhada da antropologia, da tecnologia e da arte. É o estudo de como contamos histórias a nós mesmos. Pense um momento. Qual é a história que define sua família? Ela está em um livro? Ou está nas anedotas que se repetem em cada jantar, nas receitas passadas de geração em geração, ou em um álbum de fotos velho e gasto? Tudo isso é o tecido da sua própria literatura pessoal e familiar. A literatura também tem uma função política e de resistência. As histórias de escravos, as canções de protesto, os poemas escritos na prisão, são atos de desafio que afirmam a humanidade de seus autores frente a sistemas que tentam negá-la. São a prova de que enquanto houver uma voz, haverá literatura. Ao expandir nossa definição, não desvalorizamos os grandes romances. Pelo contrário, os colocamos em seu contexto adequado, como mais uma forma incrivelmente poderosa, sim, mas não a única, dentro de um vasto e diverso ecossistema da narrativa humana. Shakespeare não é menos brilhante por estar ao lado de um contador de histórias iorubá? O futuro da literatura será ainda mais estranho e maravilhoso. Já estamos vendo narrativas geradas por inteligência artificial, histórias que se adaptam em tempo real às emoções do leitor através de biosensores e poemas escritos no código genético do DNA. A tecnologia continua evoluindo, mas a função central permanecerá inalterada. Sempre precisaremos de histórias para dar sentido ao caos, para construir comunidades, para explorar as profundezas de nossa própria consciência e para nos sentirmos um pouco menos sós no universo. É uma necessidade humana fundamental. Então, da próxima vez que você terminar um videogame com uma ótima história ou ouvir uma música cujas letras te atravessem a alma, se dê permissão para chamá-lo de literatura. Porque você está participando da tradição mais antiga e vital de nossa espécie, a de contar histórias. A literatura não está morta nem está confinada às bibliotecas. Está nas ruas, em nossos telefones, nos palcos e nas conversas noturnas. Está em toda parte, esperando para ser descoberta e reconhecida em todas as suas formas.
Só precisamos aprender a olhar e a escutar de uma maneira diferente. Até mesmo a arquitetura pode ser uma forma de literatura. Uma catedral gótica com seus vitrais e estátuas é um livro de pedra que narra a história sagrada a uma população que não sabia ler. Cada arco, cada gárgula é uma palavra em uma oração de fé e poder. É um texto que se habita, não que se lê. Da mesma forma, o design de um jardim zen japonês é um poema composto de rochas, areia e vazio. Não conta uma história linear, mas evoca um estado de espírito, uma meditação sobre a natureza e a impermanência. É uma forma de literatura que se experimenta com o corpo e o espírito, não apenas com o intelecto. A culinária, em muitas culturas, é outra forma de narrativa. Uma receita transmitida de avós para netas não é apenas uma lista de ingredientes. É um texto que contém a história de uma família, as migrações, as épocas de abundância e de escassez. Cada sabor conta uma parte dessa história. Quando limitamos a literatura à palavra escrita, estamos privilegiando um único sentido, a visão, e um único modo de processamento, o intelectual. Mas as histórias podem ser saboreadas, ouvidas, sentidas e habitadas. Uma visão mais ampla nos enriquece ao abrir todos os nossos sentidos à narrativa. O problema do cânone tradicional não é apenas ser excludente, mas ser chato. Transforma algo vibrante e essencial em uma tarefa acadêmica, uma lista de leituras obrigatórias que muitas vezes mata o amor pelas histórias em vez de cultivá-lo. Despoja-o de sua magia e seu poder de conexão. O verdadeiro leitor, o verdadeiro amante da literatura, não é aquele que leu todos os clássicos. É a pessoa curiosa que busca histórias em toda parte, que reconhece o padrão narrativo em uma piada, em uma teoria científica ou na forma como um amigo conta seu dia. É uma atitude perante o mundo. Pensemos na ciência. As grandes teorias científicas muitas vezes têm uma estrutura narrativa poderosa. A teoria da evolução de Darwin, por exemplo, é uma epopeia de sobrevivência, luta e transformação que se estende por milhões de anos. É uma história que nos dá um lugar no cosmos. Um estudo da Universidade de Emory demonstrou que ler um romance melhora a conectividade cerebral. Os neurônios do leitor refletem as ações e sentimentos dos personagens. Literalmente, nosso cérebro simula a experiência da história. A literatura não é apenas algo que lemos, é algo que nos acontece. Essa simulação neurológica é a base da empatia. Ao viver temporariamente a vida de outro, seja um rei medieval ou um astronauta em Marte, expandimos nossa compreensão da experiência humana. As histórias são o antídoto contra o preconceito e o tribalismo, porque nos obrigam a calçar os sapatos de outro. Então, por que a visão do livro como única literatura se impôs? Em parte por razões tecnológicas e econômicas, a imprensa de Gutenberg permitiu a reprodução massiva de textos, transformando-os em mercadoria. O que podia ser impresso e vendido se tornou o que era considerado valioso. Também foi uma ferramenta de construção de impérios e nações. Um cânone literário nacional ajudava a criar uma identidade e uma língua comum, muitas vezes apagando a diversidade das tradições orais e dialetos locais. A literatura se tornou um instrumento de poder e unificação cultural. Reivindicar uma definição mais ampla de literatura é, portanto, um ato radical. É democratizar a arte de contar histórias e devolver o poder às comunidades e aos indivíduos. É afirmar que a sua história, a minha história, as nossas histórias importam, não importa o formato em que sejam contadas. Até mesmo nossos sonhos são uma forma de literatura. Toda noite, nosso cérebro se transforma em um romancista, dramaturgo e cineasta, criando narrativas complexas a partir dos restos de nossa vida diária. São as histórias que contamos a nós mesmos para processar nossas emoções e medos. A linguagem corporal, o modo como nos movemos e nos apresentamos ao mundo, também conta uma história. A postura de uma pessoa pode revelar confiança ou insegurança, sua forma de caminhar pode falar de seu passado. Somos, em essência, textos ambulantes que os outros leem constantemente. A moda e as roupas que escolhemos são outra forma de expressão literária. O que vestimos é um texto que comunica nossa identidade, nossas aspirações, nossa pertença a uma tribo cultural. É uma narrativa silenciosa que projetamos ao mundo todos os dias, uma história que escolhemos contar sobre quem somos. Portanto, não se trata de abandonar os livros. Os livros são uma tecnologia maravilhosa, uma das melhores que inventamos. Trata-se de ampliar a estante, de abrir espaço para todas as outras formas pelas quais a humanidade decidiu contar suas verdades. Trata-se de ver o universo como uma biblioteca infinita. Essa perspectiva nos liberta da ansiedade de não ter lido o suficiente. Não é uma competição. É um convite a prestar atenção às histórias que já nos cercam, em cada conversa, em cada canção, em cada edifício. Transforma-nos a todos em críticos e colecionadores de narrativas. A literatura é o código-fonte da cultura.
Ao entender suas diversas formas, podemos entender melhor como funcionam as sociedades, como os mitos são construídos e como podemos reescrever as narrativas que nos limitam, tanto a nível pessoal quanto coletivo. O crítico literário George Steiner disse que, quando uma língua morre, um mundo morre com ela. O mesmo é verdade para uma forma literária. Quando perdemos uma tradição oral ou a capacidade de interpretar uma linguagem visual, um universo inteiro de conhecimento e beleza desaparece para sempre. Por isso, preservar e estudar essas formas diversas de literatura não é apenas um exercício acadêmico. É um ato de conservação cultural tão importante quanto proteger uma espécie em perigo de extinção ou um ecossistema frágil. É proteger a biodiversidade da imaginação humana. A memória humana é, em si mesma, uma obra literária. Não recordamos o passado como uma gravação de vídeo, recordamo-lo como uma história que editamos, reorganizamos e reinterpretamos constantemente para dar sentido ao nosso presente. Somos os romancistas do nosso próprio passado. Então, em vez de perguntar, isso é literatura? Comecemos a perguntar, que função literária isso cumpre? Como empacota a emoção? Como transmite sabedoria? Como constrói um mundo? Essas são as perguntas que nos abrem as portas para uma compreensão mais profunda e rica da criatividade humana. Isso não é apenas uma teoria. Neurocientistas como Uri Hasson utilizaram exames cerebrais para mostrar que quando uma pessoa conta uma história e outra a escuta, seus padrões de atividade cerebral se sincronizam. A narração cria uma fusão de mentes. A literatura é, literalmente, uma forma de telepatia. O prazer que sentimos ao nos perdermos em uma boa história é uma recompensa evolutiva. Nossos ancestrais, que prestavam atenção às narrativas sobre onde encontrar comida ou como evitar predadores, tinham mais probabilidades de sobreviver. O amor pelas histórias está gravado em nosso DNA. As histórias nos dão um arcabouço para entender a aleatoriedade da vida. O cérebro humano odeia o caos, busca padrões constantemente. A literatura, em todas as suas formas, impõe uma ordem narrativa, um princípio, um desenvolvimento e um final aos acontecimentos desordenados da existência. Nos dá a ilusão de sentido. Até mesmo as mentiras que contamos a nós mesmos, nossas justificativas e racionalizações, são uma forma de literatura pessoal. São as ficções que criamos para poder viver com nossas contradições e fracassos. A autoconsciência, então, é o ato de se tornar um bom crítico de sua própria ficção interna. Pensemos no dinheiro. O que é o dinheiro senão uma história que todos concordamos em acreditar? Uma nota é apenas um pedaço de papel ou polímero. Seu valor não é intrínseco. Seu poder reside na narrativa compartilhada de confiança e crédito que lhe atribuímos. A economia é uma das obras de ficção mais influentes da humanidade. As leis e os sistemas de justiça são também textos literários. A Declaração de Independência ou a Constituição de um país são narrativas fundacionais. Contam a história de quem somos como povo e em que ideais acreditamos. São a mitologia que sustenta nossas sociedades. Os mitos da criação de todas as culturas são os primeiros romances de ficção científica ou fantasia. São tentativas de explicar a origem do universo e nosso lugar nele utilizando as ferramentas narrativas disponíveis. A ciência moderna continua essa tradição, mas com uma linguagem diferente, a das matemáticas e da observação. Então, a literatura não é uma mera decoração da vida, um passatempo para pessoas ociosas. É o sistema operacional da realidade humana. É o alicerce invisível sobre o qual construímos nossas identidades, nossas culturas, nossas nações e nossa própria compreensão do universo. A fofoca, por exemplo, é a forma mais básica e estendida da literatura oral. É como construímos e mantemos o mapa social de nossa comunidade. Quem é confiável, quem é um traidor, quem está ascendendo na hierarquia. São narrativas curtas que regulam o comportamento social. A terapia psicológica é, em muitos sentidos, um processo literário. O paciente conta a história de sua vida e o terapeuta o ajuda a encontrar os fios narrativos, a identificar os personagens recorrentes e, o mais importante, a reescrever os capítulos que lhe causam dor. É uma coedição da autobiografia pessoal. A marca pessoal na era digital é um exercício de escrita de ficção. Curamos nossas vidas nas redes sociais, selecionando as melhores fotos, contando as histórias de sucesso, criando um personagem, um eu, idealizado para o consumo público. Todos nos tornamos romancistas da nossa própria marca. Até mesmo um prato de comida em um restaurante de alta gastronomia é um poema. O chefe utiliza ingredientes, texturas e cores para contar uma história, talvez de uma região, de uma estação do ano ou de uma lembrança de sua infância. É uma narrativa efêmera que desaparece à medida que é consumida. O perfume é a literatura olfativa.
Um perfumista combina notas de saída, coração e fundo para criar uma jornada sensorial que evolui com o tempo. Um aroma pode evocar memórias, criar atmosferas e contar histórias sem uma única palavra, diretamente para o centro emocional do nosso cérebro. Ver a literatura dessa maneira nos dá uma ferramenta incrivelmente poderosa. Se tudo é uma narrativa, então tudo pode ser reescrito. As histórias de ódio podem ser substituídas por histórias de empatia. As narrativas de desespero podem ser desafiadas por narrativas de esperança. Não somos meros consumidores das histórias que nos cercam. Somos também os autores. Cada ação que tomamos, cada palavra que dizemos, cada escolha que fazemos é uma frase que adicionamos à grande narrativa coletiva da humanidade. Temos mais poder do que acreditamos. Então, o desafio que lhes deixo hoje é este. Saiam pelo mundo e ajam como detetives de histórias. Encontrem a literatura nos lugares mais inesperados. No design de uma cadeira, na piada de um amigo, no silêncio entre duas notas de uma canção. E depois contem suas próprias histórias. Porque no final, o que restará de nós, o que nos sobreviverá, não serão nossas posses nem nossas contas bancárias. Serão as histórias que contamos, as que vivemos e as que inspiramos nos outros. Essa é nossa verdadeira herança e nossa única forma de imortalidade. A literatura, em seu sentido mais amplo e verdadeiro, é simplesmente o som que a humanidade faz enquanto tenta entender a si mesma. É o murmúrio incessante de 7 bilhões de almas contando sua versão da verdade. E não há nada mais importante nem mais bonito do que isso. Da próxima vez que alguém te disser que não gosta de ler, talvez não seja que não goste de histórias, mas sim que não encontrou o formato que ressoa com ele. Talvez sua literatura esteja no cinema, nos podcasts, na história oral ou nos mundos digitais. Há uma forma de literatura para cada pessoa. Até mesmo o silêncio pode ser literário. Em uma peça de teatro, uma pausa bem colocada pode ter mais peso do que qualquer diálogo. Em uma conversa, o silêncio pode comunicar acordo, tensão ou tristeza. É o espaço em branco que dá significado ao texto, a ausência que define a presença. Essa visão nos empodera como aprendizes. Em vez de nos sentirmos intimidados por um cânone que parece inacessível, podemos começar a analisar as histórias que já amamos. O que faz a narrativa do seu filme favorito funcionar? Que técnicas seu rapper preferido usa? É o mesmo conjunto de ferramentas, aplicado de maneira diferente. A palavra texto provém do latim textus, que significa tecido. Originalmente referia-se a algo tecido. Essa etimologia nos lembra que as histórias são fios com os quais tecemos a tapeçaria da nossa realidade. Cada história é um fio, e juntos criam o tecido da cultura. Assim, a literatura não é uma disciplina isolada para acadêmicos em Torres de Marfim. É a prática humana mais fundamental e democrática. É o direito inato de cada pessoa de dar sentido à sua experiência e compartilhá-la com o mundo. É a conversa infinita de nossa espécie. Em resumo, a literatura não é o que está no livro. É o que o livro, a canção ou a história faz dentro de você. É a mudança na sua percepção, a centelha de empatia, a pergunta que fica ressoando na sua mente muito depois que a história terminou. É um verbo, não um substantivo. Viajamos das fogueiras de nossos ancestrais até os mundos digitais, descobrindo que o impulso de contar histórias é uma constante universal. A tecnologia muda, os formatos evoluem, mas o coração da literatura, nossa necessidade de conectar e dar sentido, permanece o mesmo. Muito obrigado por me acompanharem nessa expedição para além dos cânones e das definições tradicionais. Foi um verdadeiro prazer explorar essas ideias com todos vocês. Espero que esta jornada tenha acendido uma nova centelha de curiosidade e te dado uma nova perspectiva sobre o poder das histórias. Se você gostou, considere se inscrever para não perder nossas futuras explorações. E por favor, compartilhe nos comentários qual é a obra de literatura não tradicional mais poderosa que você já experimentou.